Bom dia, mães com fé! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para nós estudarmos a Bíblia. Vocês estão gostando de estudar Gênesis? Eu estou amando estudar o livro de Gênesis com detalhes, conseguir pegar algumas ações importantes que faz a diferença para hoje, o que a gente vive hoje, com os nossos filhos, no nosso casamento, na nossa integridade, no nosso dia a dia, né? Então eu fico muito feliz de estudar esse livro. Vamos seguindo firmes, perseverantes, estudar a palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Bom dia, Delaine. Bom dia, Tati, minha xará. Aí, Tati, bom te ver aqui. Então vamos lá estudar um pouquinho? Eu quero ser hoje um pouco mais breve, mas o que nós vamos estudar hoje muitas de nós mães passamos, principalmente mães que têm mais de um filho. Se você tem mais de um filho, faz uma acenão aí pra mim. Eu também, Tati, eu fico muito feliz de ver você aqui, muito mesmo. Oi, Dê! Se você tem mais de um filho, faz uma acenação. Acena aí pra mim, que eu quero falar pra você que tem um filho, pra você mulher ainda que está pra casar ou que você ainda não tem filho, que o Senhor ainda não concedeu por algum motivo, mas Ele é o provedor de todas as coisas e a gente crê num Deus que faz milagres, a gente tem um Deus que nos consola, que cuida de nós, mesmo quando a gente não pode gerar filhos. A gente crê num Deus que tem um plano maior para nós, né? Por mais que situações aconteçam que a gente não entenda. Mas vamos aprender o que a Bíblia tem para nos dizer no dia de hoje, para quem tem filho e para quem não tem. Sempre tem palavra para os dois, né? A Adelaine deve ter mais de um filho aí, ela já acenou. Legal. Então vamos lá, ó. Eu vou ler para vocês o capítulo 25 de Gênesis, tá? Vou fazer, lógico, um resumo, um panorama do que a gente tem visto, né? Aqui, o que acontece? No capítulo anterior, no 24, a Sara acabou morrendo, né, antes que Abraão. Abraão tinha 137 anos. Eu fiz as contas, não tem a idade certa, mas você faz as contas. Por quê? Abraão teve Isaac quando ele tinha 100 anos. Aí na palavra de Deus diz assim, que Isaac tinha 37 anos quando a sua mãe morreu. Então, logo, Abraão tinha 137 anos. Neste capítulo 25, mostra que Abraão acabou casando com uma outra mulher, né, chamada Quetura. E ele teve vários filhos com ela ainda, para continuar aí a descendência e a promessa. Desses filhos veio aí a descendência de Moisés, Jetro nasceu, enfim, a gente vai ver mais pra frente. Mas enfim, nasceram mais filhos, olha só, né, com Abraão e Quetura, né, então ele casou de novo. Aí ontem eu estava até falando com meu esposo, eu falei assim, mas o homem não foi feito para ficar sozinho, né, e Deus realmente, gente, mulheres, não é bom que o homem fique só, não é, foi isso que aconteceu lá na criação, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, ele falou assim, eu não posso criar o homem para ficar sozinho, ele precisa de uma auxiliadora. E os homens realmente, né, precisam de uma auxiliadora. E somos nós, né? Então, por isso que aqui Abraão acabou se casando com a Quetura e teve mais filhos e mais descendentes aí da promessa que Deus tinha feito. Então, tá aqui, ó. Versículo 1. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura e ela deu os seguintes filhos. Olha lá, vamos contar, ó. Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6 filhos com ela. E daí já veio outras ramificações. Então, expandindo mais ainda, né? E aí, conta aqui no versículo 7
que Abraão viveu até 175 anos. Então ele viveu um bom tempo com ela ainda, né? E aí ele morreu. Quando ele morreu, Isaac, o filho da promessa, né? E Ismael, filho de Agar, que era filho de Abraão também, estavam brigados. Lembra que eles brigaram e aí Ismael foi embora com Agar? Eles se encontraram, eles se acertaram e foram sepultar o pai, Abraão, no mesmo local que a Sara estava enterrada, lá em Macpela, tá? Então são informações importantes para você saber. São coisas que estão na Bíblia, né? Aí depois aqui conta um pouco da ramificação da genealogia de Ismael, os filhos dele, né? E aí, Isaac, ele casou com a Rebeca, no capítulo anterior. Não sei se vocês lembram, se não lembrar, vai lá na live, veja. Ele casou com a Rebeca com 40 anos. E sabe o que aconteceu com Rebeca? Rebeca era estéril também, ela não podia ter filhos. Olha que coisa. A mãe de Isaac nasceu fruto de uma mãe estéril. Que foi fruto de uma promessa de Deus, porque Sara não podia ter filhos. E ele casou com uma mulher que também tinha esse mesmo problema, ela não podia ter filhos, Rebeca. E aí eles ficaram em oração e os filhos chegaram depois de 30 anos de casado. Você sabia dessa informação? Então tá aqui na Bíblia. Por que eu sei que é depois de 30 anos de casado? Olha só. No versículo 26 diz assim: ao chegar... já tô lendo aqui, ó. 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, né? Porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Só que o Senhor respondeu depois de 30 anos. Então, às vezes, a gente quer as coisas assim, ó, rapidinho. E no processo de resposta de Deus, tem muita coisa que Ele vai trabalhando em nós. É o tempo certo. É o tempo certo que o Senhor cuida da gente. É o tempo certo que o Senhor responde às nossas orações. Não é no nosso tempo, é o tempo dele. O Isaac, aquele homem temente a Deus que saía para meditar, que tinha a Rebeca também que temia a Deus, o filho da promessa, ele não podia ter filhos com a sua esposa era estéril, ele foi lá, orou e o Senhor respondeu depois de 30 anos. E aí Rebeca engravidou, depois de 30 anos ela engravidou de gêmeos, gente, olha só, já vieram 2 de uma vez. Quem se lembra? Quem são os filhos de Isaac e Rebeca? Vocês se lembram? Quem são? Coloca aí pra mim, né? E aí, olha só, como que eu sei que é por conta de depois de 30 anos. Ao chegar da época de dar à luz a Rebeca, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Naquela época não tinha ultrassom. Acho que a barriga dela tava grandona e tal, e não tinha. Foi na hora de dar, né? Só que no ventre dela, ela já percebia que estava diferente, porque ficavam brigando, né? Acho que um ficava empurrando o outro, né? O primeiro a sair era ruivo. Isso, a Delaine tá por dentro aí, ó. Jacó e Isaú, isso aí. São os gêmeos. Então, o primeiro a sair era o ruivo. E todo o seu corpo era como um manto de pelo, era bem peludinho. Por isso que o nome que foi dado a ele foi de Isaú, tá? Que significa homem com pelo, tá? Depois saiu o irmão dele, segurando o pezinho assim, ó, de Isaú. Que bonitinho, né? Era Jacó. E Jacó, o significado de Jacó não é um nome muito legal, né? De usurpador, de enganador. Mais pra frente vai ter sentido isso, né? Nas histórias que nós vamos vendo. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Opa, foram 20 anos de espera. Eu tinha lido 70. Então foram 20 anos de espera. Quem aqui já esperou muito tempo para ter um filho? Aqui no caso de Rebeca e Isaac foram 20 anos de espera. Ele estava com 60 anos, ele casou com 40, então
Foram 20 anos de espera aí, não foram 30, tá? Quando a Rebeca deu à luz, né? Os meninos cresceram e aí aconteceu algo que é muito perigoso, né? Versículo 28, que causa uma disfunção na família, que a gente vê muito hoje. Sabe o que aconteceu? Versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. O favoritismo, isso é tão perigoso haver em famílias. Nós não podemos ter favoritismo com os nossos filhos. E sabe por que é muito fácil a gente ter favoritismo? Principalmente, por isso que eu perguntei quem tem mais de um filho. Porque os filhos são bem diferentes, temperamentos são diferentes. Então, um filho geralmente vai parecer mais com o pai e o outro vai parecer mais com a mãe. E aí que vem os favoritismos. Então, olha só, Jacó, ele gostava de cuidar do gado, ele era mais caseiro, ele gostava de fazer os ensopados, fazer comida, ele era um chefe, um gourmet. Ele gostava disso. Então ele ficava mais perto de quem? De Rebeca. Então a Rebeca, ela tinha mais proximidade de Jacó, porque ele acompanhava mais a mãe, né? E já o Esaú, ele já era mais da caça, selvagem, já ia lá pro mato, já caçava, enfim. Ele era mais parecido com Isaac. Então, cada um tinha suas preferências. E até, às vezes, gente, no nosso dia a dia, realmente a gente acaba fazendo inconscientemente, às vezes favorecendo um filho que fez algo que te agradou mais, porque o temperamento dele combina com o seu. Tô falando para você, mãe. Às vezes um filho combina mais com o seu temperamento. Então, inconscientemente, você acaba dando preferência mais para esse, né? E isso aconteceu com Isaac e Jacó, né? E os filhos de Isaac e Rebeca, os filhos com os filhos de Jacó e Esaú, tá? Com os gêmeos. Enfim, mas Jacó tinha um diferencial. Jacó, ele amava estar com as coisas de Deus. Ele valorizava coisas que Esaú não valorizava. E Deus já via isso, né? Ele não abria mão de coisas que para ele era muito importante, como por exemplo, uma primogenitura. Quem que era o primogênito? Quem nasceu primeiro foi Esaú. E aí um certo dia, Jacó foi fazer lá um ensopado, porque ele gostava de ficar lá na cozinha, né? Fez um ensopado e o irmão chegou da caça morrendo de fome. Imagina um homem morrendo de fome. Era Esaú. Pegou a fraqueza dele, a fome, a comida, a barriga, estômago. Pegou. E aí ele pegou e falou pro irmão: ó, eu vou te dar esse ensopado aqui se você me der a sua primogenitura. Nossa, Esaú não pensou duas vezes. Não pensou, não, pode ficar com a minha primogenitura, me dá a comida que eu quero comer. Ele vendeu algo de valor por muito pouco, tá? Isso tá no versículo 29, para depois vocês acompanharem, tá? Olha, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado, porque eu estou faminto. E aí no 31, responde assim. Aí respondeu Jacó assim: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, primogenitura. Disse Esaú: eu estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Ele não estava nem preocupado com esse direito. Então ele não deu devido valor para a primogenitura, né? E é super importante isso, né? Os filhos primogênitos são os que recebiam as bênçãos, enfim, né?
E a gente vai parar aqui, que aí depois a gente vai continuar como que foi essa venda, né? O que acarretou para o futuro de Jacó, para o futuro de Esaú, essa abertura, esse abrir a mão dessa primogenitura. O que aconteceu? Quais foram as consequências? Então, nesse capítulo 25, a gente chegou até aqui. Mas, qual que é a lição que a gente tem que tirar desse capítulo 25? Capítulo 25, não primeiro para os pais, né? Tem várias lições, vocês viram quantas lições tem? Primeira lição, tempo de Deus para responder sua oração. Isaac e Rebeca esperaram por 20 anos para ter os gêmeos. Então não foi o tempo deles, foi o tempo de Deus. Primeira lição. Segunda lição, favoritismo. Não faça favoritismo. Peça para Deus te dar sabedoria, para você não agir até na inconsciência. Nem pensou que estava favorecendo um outro filho. Isso causa problema de autoestima, rivalidade dentro de casa, problemas, brigas, um irmão não gostando do outro. É problema. Então, não deixe o favoritismo tomar conta, entrar no seu lar, tá? Trata todo mundo igual. E se você perceber que você está favorecendo um a mais, ore, Senhor, que eu saiba lidar com o temperamento do meu outro filho, que é bem diferente de mim. A gente tem que pedir isso pro Senhor, porque o Senhor não dá filhos pra gente com os temperamentos igualzinho nosso, né? Então, às vezes é mais difícil a gente conviver com até os nossos próprios filhos, porque eles têm temperamentos diferentes. Então, a gente precisa pedir sabedoria para Deus, pra gente saber lidar com eles. E precisamos estudar, tá, gente? Estudar para ser pai e mãe, isso é importante. Precisamos buscar sabedoria. E o terceiro e última lição que eu gostaria de falar: não venda sua honra. Não venda. Sua honra não tem preço. Não tem preço, tá? Então, eu vou fazer só uma mentira, eu não vou ser honesto. Não. A minha honra não tem preço. Eu não vou me vender, né? Não vou me vender. E no mundo que a gente vive de corrupção, de coisas erradas, de quebra-galho, de jeitinho, infelizmente o nosso país tem o famoso jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. A gente tem que quebrar isso. Não existe jeitinho brasileiro, existem as coisas certas para serem feitas. Então, não vende a sua honra por nada, tá? Foram lições riquíssimas que a gente aprendeu aqui no capítulo 25 de Gênesis. Se você perdeu algum capítulo, vai lá no YouTube, no Face, no IGTV. Todas as lives estão ali para vocês acompanharem capítulo por capítulo, porque tem uma sequência a história da Bíblia, tem lógica. Se você pegar a Bíblia para estudar, assim, hoje eu vou estudar números, ela tem uma sequência. Então, é importante que anote, invista um tempo para estudar as coisas de Deus, tá bom? Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem um pedido de oração, pode colocar aqui. A Adelaine colocou aqui: o nome do meu filho é Levi, terceiro filho de Jacó com Lia. Isso a gente vai ver mais pra frente, hein, Adelaine? As histórias aí com a Lia, né, também. Então, olha só, né? A gente tem aí, usa o nome da Bíblia para colocar nos nossos filhos. É tudo bênção. Tem todas as histórias aqui e eu tenho certeza que a gente tem muito que aprender ainda, tá bom? Quero orar com vocês hoje. Vamos orar juntas? Senhor Deus, obrigada por este momento que nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Que, em nome de Jesus, nós possamos confiar em Ti, que a nossa fé não possa ser abalada e que nós possamos saber o momento certo de fazer as nossas coisas, sempre com a direção do Teu Espírito Santo. Controle a nossa vida e conduza a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Até amanhã. Tchau.